Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Pessoal, vê bem, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre religiões no Brasil, tá certo? A gente nas últimas aulas estava falando sobre religiões relacionadas à questão do mundo todo, né? Então, não sei se vocês lembram, mas nas primeiras aulas a gente viu alguns conceitos como para introduzir, né? O que é religião, tipos de religião, viu um pouco do que é monoteísmo, do que é panteísmo, do que é politeísmo, enfim, viu alguns desses conceitos, né? Dualismo, entre outros. E depois a gente focou nas religiões. Viu todas as religiões do mundo? Não, né? Porque tem muitas. Mas a gente viu aquelas de maior influência, de maior número de adeptos, de maior influência histórica em relação a outras, coisas do tipo, né? E aí encerramos o ciclo aí de religiões do mundo, né? A última que a gente viu foi cristianismo. E a gente agora vai migrar para religiões no Brasil. A mesma ideia, vamos ver todas as religiões? Não, porque são muitas, mas vamos focar em algumas, né, para que a gente possa conhecer melhor a temática, tá bom? Meu povo, pega o seu material, vai para um local adequado, se organiza direitinho, tá? Que a gente vai começar a nossa aula. Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu falei para vocês, né, já está aqui no slide, religiões do Brasil, né, no Brasil, ou do Brasil também pode ser, tem algumas religiões que são daqui mesmo. E aí a gente tem o slide, se tem slide, tem a produção artística da escola para ajudar. Beleza? Vamos ver se ela está atenta. Produção? Aê! Antes de começar, pessoal, essa temática, a gente vai falar de alguns pontos importantes. Tá? Então, pontos importantes para começar a introduzir esse novo momento dos nossos estudos de religião. O primeiro ponto é aquele que a gente já tinha falado no início, né, dos estudos de religião do mundo, mas que a gente vai relembrar aqui, né, em relação a religiões do Brasil. A primeira coisa é o respeito. Tá? O respeito, ele vai ser a base de todas as aulas de religião e todas as outras áreas também, todas as outras ciências e todos os outros temas que vai ser trabalhado aqui na escola. O respeito, ele é uma das bases de todo esse processo. E aí eu gosto de sempre lembrar a questão do respeito, porque principalmente aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, a gente tem uma pluralidade de religião muito grande. Existem vários tipos de crença, da qual cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua base do que é verdade, do que não é, do que acredita, do que não acredita. Porém, né, é necessário o respeito à crença. Você pode não concordar, você pode não seguir, né? Mas respeitar é realmente necessário, realmente faz parte, né, da sua postura. E a maioria, né, das principais religiões do mundo, elas pregam o respeito com a diferença. Óbvio, cada qual defende a sua crença, né, mas respeitando aqueles que seguem outras. Por exemplo, né, dentro do cristianismo eu gosto de citar muito uma citação, né, citar uma citação de Paulo, que ele, ao chegar em Atenas, né, um local de crenças politeístas, ele tranquilamente olhou para ao redor e fez: olha, vejo que vocês adoram vários deuses, né? E eu passando aqui no caminho vi um deus ali, um altar a um deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar. Então, em nenhum momento ele chegou xingando ou chutando o altar de ninguém. Ele só reconheceu que existe uma pluralidade de religião e disse que naquela pluralidade de religião tinha uma divindade ali, né, específica, que tinha a divindade, no caso do cristianismo, porque é monoteísta, né, só acredita em um. E Paulo fez: ó, sei que vocês acreditam em várias coisas, mas tem uma coisa ali que vocês dizem acreditar, que é o que eu acredito, né? E é sobre isso que eu quero falar. E aí ele apresenta essa divindade como uma única divindade. Alguns creram, outros não, e dali ele seguiu a vida, entende? Em nenhum momento foi conturbado o altar, né? Usar os outros altares a outras divindades. Paulo simplesmente disse: ó, eu confesso essa única divindade, né? Só esse altar ao desconhecido que vocês levantam é o Deus que eu acredito ser o único. Deu a sua opinião, deu a sua exposição, alguns acreditaram, outros não, e a vida seguiu. Mas em nenhum momento você vê Paulo, por exemplo,
xingando os outros altares ou chutando os outros altares. Até porque se ele fizesse isso ia ser complicado falar do Deus que ele acreditava. Então, é esse tipo de reflexão que a gente vai trabalhar em cima da ideia de respeito. Temos uma pluralidade de crenças, né? Eu já tive aluno, por exemplo, judeu, muito aluno cristão, né? Que é a principal crença daqui do Brasil, seja católico, seja protestante, entre outras linhas do cristianismo, alunos umbandistas, né? Já tive alunos espíritas, eu tenho também, né, ainda. Então a gente tem uma pluralidade de crença muito grande aqui no Brasil. Isso reflete nas nossas escolas, né, na escola que a gente convive, aqui na escola também é refletido isso. E aí a base para se dialogar sobre todas essas coisas é o respeito, né? Então, respeito às diferenças. E a outra coisa é o combate ao preconceito, né? Essa palavrinha aí tão utilizada, o preconceito. E nesse caso aqui é o próprio preconceito religioso. Para falar sobre isso, eu queria falar sobre o que é preconceito, né? A palavra preconceito, ela meio que é a união de duas palavras, pré e conceito, né? Pré como sendo algo prévio e conceito está ali no campo das ideias. Ou seja, trocando em miúdos seria algo tipo, você tem uma opinião de algo que não conhece. Para ser mais claro para vocês que estão estudando a temática, é como se eu desse uma opinião sobre algo que eu não conheço, né? E simplesmente eu criasse ali ou reproduzisse ideias que são criadas de maneira errônea sobre uma determinada crença, né? E simplesmente aderir, normalmente é utilizado para ofender, para desrespeitar, né? Você pega algo que você não conhece sobre uma determinada crença e diz que aquela crença é isso, é aquilo, com o intuito de menosprezar, né? E esse tipo de atitude normalmente ela tende a ser uma atitude desrespeitosa. Então, a ideia é evitar o preconceito, ou seja, a ideia de você falar de algo que não conhece, por isso que a gente estuda, né, para que a gente possa conhecer. Então não haja preconceito, mas existam conceitos estabelecidos em cima do que é aprendido, né, em cima do que é visto, e ao mesmo tempo respeito dentro desse procedimento às opiniões, ideias e crenças diferentes. Beleza? Uma coisa bem importante a respeito desse estudo. Eu sei que parece bobo, mas eu costumo sempre lembrar. O estudo, esse estudo que a gente vai trabalhar, ele tem como objetivo conhecer e não converter, beleza? Então a gente está falando de crenças religiosas, a gente está falando e explicando sobre crenças religiosas. O intuito é conhecimento, não é converter. A gente não fica julgando, dizendo qual é que é a verdadeira e qual é que não é. Eu, por exemplo, tenho a minha, acredito que você tem a sua. Mas, por exemplo, vou pegar mais uma vez o cristianismo, por ser o cristianismo a maior crença dentro, né, do país, por exemplo. Tem cursos de teologia cristã, né, cursos de teologia relacionados ao cristianismo, que o pessoal estuda outras religiões, para ver os pontos de diferença entre a outra religião e o cristianismo. E falar que, ó, vocês creem assim, a gente crê em assado, né? E dentro desse ponto de vista, a pessoa, se quiser mudar de crença, a pessoa muda, você entende? Então, por exemplo, e outras religiões também fazem coisas do tipo, outras religiões também estudam outras religiões para poder ver a diferença com a sua. Então, o objetivo aqui não é nem esse comparativo, o objetivo é simplesmente realmente conhecer as religiões aqui do Brasil, porque todas essas religiões que a gente vai ver fazem parte também da construção cultural do Brasil, fazem parte da construção histórica do Brasil. O sistema de crenças religiosas que tem aqui no Brasil faz parte de toda a sociedade brasileira. Então a gente está estudando também o Brasil ao ver as religiões no Brasil. Então o objetivo realmente é conhecer e não converter. Eu até brinco, né? Crença aí que cada um tem a sua, e quem quer mudar ou não passa aqui pelas nossas temáticas, né? Quem está com o intuito de mudar ou não de crença é uma questão muito pessoal, é uma questão muito familiar. Então é algo que você, né, veja aí no seu individual, na sua família, coisas do tipo. Aqui a gente realmente só tem o objetivo de falar de algumas religiões, né, e não de converter, tá? Esse é o nosso objetivo. E, por fim, a gente vai ter um foco nas crenças mais aderidas e de maior influência na questão religiosa do país. Veja, o Brasil é muito grande, tem muita crença. Então a gente não tem como abordar todas as crenças existentes no país. Mas vamos abordar aquelas que ou têm origem aqui no país, ou que têm uma maior influência aqui no país. Ou seja, a gente vai ver aquelas que têm mais adébitos e, consequentemente, maior influência por causa da quantidade de adébitos e de coisas relacionadas à sua doutrina influenciando a cultura de maneira geral. Tá bom? Você vai ver isso no decorrer.
E aí a observação do que eu acabei de falar eu deixei em negrito para ficar bem claro. Temos muitas crenças no país, não temos tempo de ver todas. Seria algo basicamente impossível ver em algumas videoaulas de religião, todas as religiões do país, não tem como, né? Mas esse fato de a gente não ver todas, não tem como objetivo, não quer dizer que estamos desvalorizando nenhuma crença, não estamos trazendo uma crença em detrimento a outra, não. O nosso crivo, né, o que a gente está usando aqui como método para poder falar de religiões, é pegar aquelas religiões que têm mais adeptos, que têm mais influência histórica, que têm uma origem mais ligada à questão da história do Brasil mesmo, de maneira geral, falar sobre elas. É a mesma metodologia que a gente deu a história do mundo, tá bom? Então não tem o objetivo de desvalorizar nenhuma crença em relação a outra. Tipo, essa é mais importante que essa. Não, o objetivo não é esse. A nossa peneira foi essa, né? Pegar aquelas que têm mais adeptos e falar. A gente teria que falar de alguma delas, né? Então a gente optou por falar aquelas que têm mais adeptos e maior influência. Não estamos trabalhando questão de importância, tá bom? Até porque a importância vai ser algo bem individual. Mas vamos lá. Produção. Bom, antes de falar das religiões, vamos falar de um tema que ela faz parte do sistema de religiosidades, do sistema de crenças brasileiros. De todos? Não. Né? Mas a gente vai perceber, de maneira geral, dentro das crenças religiosas brasileiras, uma coisa chamada de sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Eita, professor, já ouvi falar. O que é isso? Vamos chegar. Antes de falar de sincretismo religioso, vamos ver o que é sincretismo. Né? Até porque, normalmente, sempre que fala em sincretismo, todo mundo associa a questão da religião. Mas sincretismo ele pode ter a ver com religião, mas pode ter a ver com outras áreas também. Vamos ver. Produção? Tá aqui, eu vou deixar, inclusive, para você anotar. Sincretismo, isso aqui são conceitos que você acha tranquilamente na internet, em livros, são conceitos que são fáceis de achar. Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, ou mesmo para a adaptação de uma já existente, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. Então, é a junção, é a fusão de diferentes ideias, de diferentes doutrinas, seja no âmbito cultural, filosófico, religioso ou até outro. Tá? Político também, alguns falam dessa questão do sincretismo político, enfim. Sincretismo é a reunião de doutrinas diferentes com a manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais. Ou seja, é quando você pega uma determinada ideia e acrescenta coisas de uma outra ideia, mesmo mantendo os traços principais daquela ideia primária. Né? Não sei se você está entendendo. É quando eu trago novas ideias para um conjunto de ideias já existentes, mas que essas novas ideias vão trazer uma novidade para esse conjunto já existente, mas ao mesmo tempo também vai se lutar para manter essas ideias. É um misto de manter as ideias que tem com as ideias novas que são trazidas, né? Tornando aí uma nova forma de ideia ou mesmo uma mistura de ideias. É dentro disso. E aí dentro do sistema religioso brasileiro isso é bem comum. É sobre isso que a gente vai falar um pouco. Produção? Bom, a palavra tem relação, né, com a ideia. Se a produção fechar aqui, fechou. A palavra tem relação com a ideia de reunir, né, de juntar, de aglutinar. Então a palavra sincretismo tem a ver com essa ideia de juntar, de aglutinar, de reunir. Algumas pessoas acreditam que a palavra sincretismo ela tem origem grega, de synkretimos, né, que seria, até a palavra mesmo tem um pouco em relação com a cultura grega, com a questão de Creta, né, que seria o seguinte: alguns dizem que foi a reunião de vários estados na ilha de Creta, por isso a palavra Creta, né, com um objetivo em comum, né, de lutar contra um adversário comum. Então, dizem que a palavra surgiu de um momento em que a ilha de Creta juntou vários estados existentes ali na região, né, então uniu os cretenses, né, sincretismo seria a união dos cretenses com o objetivo, né, em comum, com o objetivo de lutar contra um adversário em comum. Então, essa palavra sincretismo ela tem a ver com juntar, aglutinar, reunir. Alguns tá, associam a palavra grega sincrético, que tem a ver com a ideia dos cretenses que em determinado momento se reuniram para uma coisa em comum. Então a palavra ficou, né? Então quando você reúne para um objetivo em comum, para uma finalidade em comum, a palavra sincretismo ela pode servir de sinônimos, digamos assim. Produção? Bom, nesse caso do sincretismo religioso é quando a gente tem essa ideia para a questão religiosa, fica mais fácil de entender.
Então seria a reunião de várias doutrinas religiosas diferentes, porém mantendo os principais traços de cada uma dessas religiões. Então são religiões que aglutinam traços de outras, mas ao aglutinar elas também mantêm alguns dos seus principais traços, né? Então seria essa junção sem perder parte de suas características. Você vai dizer, professor, é basicamente impossível, porque quando você traz novidade, você transforma que tem. É um misto disso, é uma tentativa de manter traços com novidade de traços, com características novas, manter características antigas com características novas, que obviamente vai gerar uma nova característica. Professor, isso é certo, isso é errado? Não é o conceito que a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando aqui certo e errado. A gente está trabalhando características que algumas religiões no Brasil têm. Elas têm essa característica do sincretismo, ou seja, de pegar a sua crença original e aglutinar com outras crenças. Todas as crenças fazem isso? Não. Algumas não fazem. Muito pelo contrário, algumas lutam contra o sincretismo. Algumas crenças, elas lutam para que traços de outras crenças não se aglutinem na sua. Mas que existe, existe. Beleza? E aí dentro do sincretismo, a gente tem outro conceito aqui, são estas religiões, né, sincréticas, podem incorporar manifestações e crenças de outras religiões, ou seja, é um conjunto de crenças que já tem suas formas, mas que estabelecem novas formas, acrescentam novos movimentos, novas características de outra religião, porém, sem deixar suas características básicas. Eu vou dar um exemplo mais na frente, você vai entender. Produção? Bom, sincretismo religioso no Brasil. Outras características, né? A gente falou de sincretismo religioso, agora no Brasil. No Brasil, a confluência, a junção de vários povos, né? Vários povos vieram viver aqui no Brasil, então a confluência de povos construíram o Brasil e permitiu a mistura de cultura, a mistura de ideias e, consequentemente, em vários casos, a mistura de religião. O sincretismo no Brasil, ele tem a característica do seu contexto histórico, a mistura, a confluência de povos, a mistura de povos, vários povos que vieram para cá e se juntaram, essa junção principalmente de povos indígenas já existentes na região, com povos portugueses vindos da Europa e povos africanos vindos de algumas regiões da África. Esses povos vieram para cá conviver nesse mesmo território. Óbvio que há os portugueses, eles vão se sobrepor, eles vão impor a sua cultura sobre os demais, mas com o passar do tempo eles também vão aglutinar características das outras culturas à sua, mesmo que muitas vezes a cultura europeia se coloque acima dentro desse contexto histórico. Isso a gente vê em história propriamente dita. Mas mesmo tendo isso, em alguns momentos vai ter uma mistura entre costumes e características. Isso vai ser refletido na questão religiosa. Então, vários povos que vão vindo para cá, mesmo com um se sobrepondo ao outro, algumas das características vão se moldando por causa dessa junção. Então, uma outra coisa que também acontece é a diversidade de religiões do país. Não só dentro da questão histórica, mas ao passar do tempo, outras religiões chegaram e também acabaram, muitas vezes, sendo agregadas a crenças já existentes. Isso, muitas vezes, gera uma adaptação cultural e religiosa de uma crença sobre outra. Tá? E aí eu quero dar um exemplo básico, por exemplo, né, de uma mistura muito forte que ocorreu na história do Brasil, digamos assim. Por exemplo, alguns grupos africanos que vieram para cá como escravos, eles tiveram a sua cultura sobrepujada, ou seja, os europeus eles impuseram a sua cultura aos povos africanos que aqui estavam. Os povos africanos que aqui estavam, eles tinham que se submeter à cultura do povo dominante, que era o povo português e europeu, aqui dentro do Brasil. Então, do âmbito religioso, por exemplo, alguns povos, alguns grupos africanos vivendo aqui no Brasil, aderiram ao catolicismo romano, que era a crença principal dos portugueses. Beleza? Só que, por exemplo, teve alguns povos que eles não quiseram aderir à crença católica. Eles preferiram continuar cultuando seus ancestrais e as suas divindades. Alguns desses grupos eram politeístas. Mas como eles eram escravos, como eles eram forçados a aceitar a cultura, por exemplo, portuguesa, muitos desses escravos eles resolveram adaptar a sua forma de crença à crença católica. Por exemplo, isso é visto de uma maneira muito tranquila e muito fácil de se entender
quando algumas divindades de alguns grupos religiosos africanos, né, pegaram suas divindades, a crença nas suas divindades, e adaptaram ela aos santos católicos. Como assim, professor? Por exemplo, digamos que uma determinada divindade da crença africana fosse considerada a divindade da guerra. Beleza? Essa divindade aqui é a divindade da guerra dentro da crença desse grupo africano. Só que ele não pode mais cultuar essa divindade. Ele tem que cultuar a crença católica, ele tem que cultuar, por exemplo, os santos, digamos assim, de uma maneira bem simples de se entender. Então, o que é que alguns grupos fizeram? Qual é aquele santo católico que tem uma característica mais voltada à questão da guerra? Por exemplo, São Jorge, o santo guerreiro, né? Você pega a imagem de São Jorge, está São Jorge de armadura, com espada, então ele lembra muito um guerreiro, ele é considerado, digamos assim, um santo guerreiro. Então, alguns desses grupos foram assim, pronto, então vamos cultuar São Jorge, né, para obedecer à imposição do povo dominador, porém, no íntimo, né, na confidencialidade, de maneira íntima, de maneira escondida ali, aquele São Jorge, ele está ali como São Jorge, mas aquela pessoa está identificando ele como aquela divindade da guerra da sua crença. Deu para entender? Então, o santo está ali, ele está adorando aquele santo, mas ele está adorando aquele santo como se aquele santo fosse a divindade guerreira, né? Por exemplo, a divindade protetora de alguma coisa, então ele vai relacionar algum santo. Então, por exemplo, uma característica bem clássica do sincretismo religioso aqui no Brasil pode estar dentro disso aí, né? Grupos sobrepujados, grupos escravos que não podiam manter sua religião, que tiveram que adaptar sua crença à crença imposta, que era o catolicismo, adorando suas divindades, né, como se fossem divindades católicas, ou seja, pegando imagens católicas, pegando santos católicos e cultuando eles, mas no fundo, interpretando aqueles santos como se fossem suas próprias divindades. E aí, com o passar do tempo, mesmo com o fim da escravidão, alguns grupos religiosos de origem africana mantiveram o culto a santos católicos, associando esses santos a divindades, né, por exemplo, a orixás ou outras divindades relacionadas à cultura afro-brasileira, né, afrodescendente, coisas do tipo. Então você vai perceber essa mistura nesse tipo de percepção, beleza? Então é bem comum a questão do sincretismo, por exemplo. E aí, dentro dessa ideia, né, vai surgir novas crenças, mudanças, agregações e também a ortodoxia. Professor, o que é isso? Não entendi, vamos lá. Veja, eu estou dizendo o seguinte, que com essa mistura de crença, né, podem surgir novas crenças, né? Juntou uma com outra, pode surgir uma nova, pode. Ou pode mesmo pegar crenças já existentes que mudam por agregar novas crenças e aí resolve mudar. Então essa crença acrescentou essa, então mudou. Ou mesmo agregação, a crença continua a mesma, mas agrega alguns costumes, né, de uma outra crença. Por exemplo, você pega, não estou dizendo necessariamente nem que é a agregação, mas só para você ter ideia, você pega algumas igrejas católicas na Bahia, né, que elas permitem uma liberdade para religiosidade de origem afrodescendente que também reconhecem a crença católica de fazer algumas das suas práticas ali no espaço da própria igreja, né? Por exemplo, você tem a lavagem das escadarias, né, da igreja, acho que do Bonfim, se eu não me engano, ali na Bahia, e ali aquela lavagem ela tem toda uma representação histórica, religiosa e tal, e tem uma permissibilidade da própria crença de confissão católica, digamos assim, né? A própria crença católica na região, com a permissibilidade, com a permissão para uma outra crença poder fazer também a sua manifestação religiosa ali. Então, essa interação, né, permite, também faz parte, a agregação mesmo, quando agrega-se aquele costume ali, vamos agregar nossa religião, porque não vai transformar nossa religião em outra, mas dá para agregar, acontece também. E por fim, né, diante de todo esse sincretismo, vai ter aquelas que vão lutar justamente para que isso não aconteça. Não, a nossa religião tem que se manter, por exemplo, pura. Quando eu digo pura, não estou dizendo bom ou mal. Eu repito que quando eu falo a palavra, quando eu falo a expressão pura, eu estou falando assim, sem misturar com nada. Então, esse sincretismo dá a ideia de mistura,
né? Quando eu falo de ortodoxia, eu estou falando da ideia de não deixar se misturar, né? De deixar puro. Puro, repito, não tem a ver, nesse caso, do que eu estou falando com bom, ruim, com certo ou errado. Puro tem a ver com não misturar nesse caso aqui. Então tem algumas crenças que elas tentam manter a ortodoxia, ou seja, tentam não permitir a mistura com outras crenças, né? Que vai ser a característica de algumas crenças aqui do Brasil também, a ortodoxia, a tentativa de não permitir misturar. Mas essa daí já é uma outra temática, mas aí a gente encerra também porque quando eu termino o sincretismo, né, falo de uma característica muito comum no Brasil, que é o sincretismo. Em contrapartida, aquelas que não querem deixar se misturar, elas estão dentro da questão da ortodoxia, né? A questão daquela linha que não se deixa misturar. E aí a gente vai ver mais na frente quais são as religiões, né, que abrem mais espaço para o sincretismo. A gente vai ver as religiões que também mantêm uma característica mais ortodoxa, né? E enfim, a gente vai ver as principais religiões aqui no Brasil. A gente vai seguir uma linhagem que vai ser o seguinte: a gente vai ver religiões de matrizes africana, né? A gente vai ver religiões que têm uma grande base aqui no Brasil, né? E a gente vai ver religiões que têm uma grande expressão no mundo, né? De maneira geral, como por exemplo o cristianismo, mas que aqui no Brasil também toma as suas próprias características, tem suas próprias histórias, algumas vezes trazendo a questão do sincretismo, outras vezes mantendo a questão da ortodoxia. Beleza? Então na próxima aula a gente vai começar a falar de algumas religiões do Brasil, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, produção. Isso, encerrou. Fim das apresentações e slides. Meu povo, como eu estava dizendo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, até a próxima.